um problema do valor inicial. Uma equação diferencial ordinária, primeira ordem, certo? Tudo certinho. E a gente vai aplicar aqui o método do fator integrante. Aquele antigo método que a gente tem estudado nas últimas aulas ao vivo. E nós vamos, portanto, aplicá-lo, tá bom? Então, qual é a ideia do fator integrante mesmo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar toda a equação por um cara mi, por exemplo. O espaço está meio curtinho, mas vocês entenderam, né? Vou multiplicar por mi, mi e mi, todos os termos da equação. Eu vou querer agrupar tudo que está à esquerda, eu quero transformar na seguinte multiplicação. Mi vezes y. Eu vou derivar, tá? Para que isso aconteça, o meu primeiro termo, a gente já sabe que é mi y', tá escrito aqui, né? Não precisa mudar nada. E o segundo termo é mi 2 sobre ty. Eu preciso forçar esse mi de modo que nós tenhamos mi' de y é igual a 2 sobre t mi y. Tá bom? O que eu estou fazendo? Eu estou querendo que esse cara seja o segundo termo da derivada do produto de funções. É só isso. De que modo isso acontece? Quando a função mi assume determinada característica. Então nós vamos resolver essa equação inicial aqui, que é a equação do fator integrante. Eu cancelo o y e a gente vai ter simplesmente uma equação para mi. Mi' sobre mi é igual a 2 sobre t. Lembrando que mi' sobre mi é a mesma coisa. Lembra que mi é uma função de t. Então, mi' sobre mi é a mesma coisa que a derivada do logaritmo natural de mi. Tá? Por que isso aqui é derivada do logaritmo natural? Porque mi é uma função também, então você tem que aplicar a regra da cadeia. Então, a derivada do ln é 1 sobre o cara que está dentro do ln. Vezes, pela regra da cadeia, a derivada do que está dentro do ln, que é justamente o mi. Por isso que é mi', tá certo? Bom, agora eu vou ter a seguinte equação diferencial auxiliar. Eu vou ter ln de mi igual a 2 sobre t, derivada, né? Bom, para resolver isso eu vou integrar o 2 sobre t. Então a gente vai ter ln de mi é igual a integral de 2 vezes 1 sobre t. Eu coloquei a função para dentro e a constante para fora, tá? Para facilitar. Qual que é a integral? Aqui a gente está falando de integral indefinida. Qual que é a integral de 1 sobre t? Bom, isso aqui é a mesma coisa que... O 2 é a constante, né? A mesma coisa que o ln de t. Bom, é uma integral indefinida, eu teria que colocar uma constante a aqui. Mas não precisa agora. Porque quando você multiplica o mi' dos dois lados, você cancelaria essa constante. Então, a gente pode ignorar, nesta etapa da resolução, a constante de integração, tá bom? Da integral indefinida. Ficamos apenas com 2 ln de t. Vou aplicar aqui a nossa propriedade do ln. Tudo que está multiplicando na frente do ln vai para dentro do logaritmando no seu expoente. Então, a gente vai ter ln de t ao quadrado. Portanto, nós temos a seguinte igualdade. ln de mi de t é igual a ln de t ao quadrado. Isso aqui acontece se e somente se nós tivermos a seguinte igualdade. Mi de t é uma função que se iguala a t quadrado. Portanto, mi de t é a própria t quadrado, tá? Beleza. Descobri o fator integrante. Agora, lembra da nossa equação, né? O que eu vou fazer? Eu vou agrupar agora esse lado da equação como um produto de funções sendo derivado. E do outro lado, a gente tem que multiplicar o mi pelo cosseno de t sobre t quadrado, que era o resultado original da equação. Então, nós vamos ter desse lado t quadrado vezes y derivada igual a t quadrado vezes cosseno de t, que é dividido por t quadrado convenientemente, né? O Boyce, que é o livro de equações diferenciais, já deu de propósito para a gente fazer isso aqui, né? Portanto, a gente tem simplesmente essa equação t quadrado vezes y, tudo sendo derivado, igual a cosseno de t. Agora eu passo integrando, né? Eu estou usando aqui toda hora o teorema fundamental do cálculo.
Então a gente vai ter t quadrado vezes y é igual a integral do cosseno de t dt. Aqui eu não posso ignorar a constante de integração, tá bom? Bom, qual que é a integral do cosseno? Lembra? Vamos lembrar aqui das derivadas. Derivada do seno é o cosseno. Então, só posso ter a integral do cosseno como seno, tá? Então, vou apagar aqui e escrever, justamente pelo teorema fundamental do cálculo, a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que seno da função t, ou melhor, seno da variável t, mais uma constante de integração a. Aqui eu não posso ignorar a constante de integração. Passo o t quadrado dividindo. Então, nossa y de t torna-se a seguinte expressão. Seno de t sobre t quadrado mais a dividido por t quadrado. Então, vou escrever aqui a vezes t elevado a menos 2. Só que a nossa equação não está sozinha. Ela tem um problema do valor. Ela faz parte de um problema do valor inicial. Então, a gente tem aqui que substituir esse cara na y para descobrir qual é o valor da constante, tá? Então nós vamos fazer justamente isso, ó. Y de π, vou colocar aqui em vermelho para ficar mais destacado, para a gente entender o que eu estou fazendo, né? Isso aqui é igual a seno de π, vou colocar daqui a pouco aqui, sobre π ao quadrado, mais a vezes π elevado a menos 2. Vou escrever aqui agora o π em vermelho. Seno de π, aqui π ao quadrado e aqui π elevado a menos 2. Bom, isso aqui, por hipótese do problema do valor inicial, é igual a zero, tá? Para a gente conseguir devidamente achar a constante A. Como o seno de π é zero, né? Lembra, cosseno de π é 1, cosseno de π é menos 1. Então, seno é zero. Então, tudo isso aqui é simplesmente zero. Chegamos à seguinte identidade, ó. A π menos 2 igual a zero. Como o π é uma constante, eu só posso ter isso aqui em um único caso, no caso em que A é igual a zero. Portanto, depois do problema do valor inicial, a minha função y de t passou a ser simplesmente seno de t sobre t ao quadrado. Lembra que tinha mais a t elevado a menos 2? Como a é zero, isso aqui foi para o beleléu. Então sobrou apenas essa função, que é a resposta do problema do valor inicial, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa resolução. Não se esqueçam de fazer a inscrição no nosso canal. E claro, vou pedir para vocês curtirem o nosso vídeo para o YouTube entender que deve recomendá-lo para mais pessoas.